Para muitos, ele é o Messias. Para outros, um grande mestre. Mas para a história, ele é um enigma a ser decifrado. Hoje, deixamos de lado os dogmas e as confissões de fé para fazer uma pergunta rigorosa. O que a ciência histórica, os arquivos de Roma e a arqueologia podem nos dizer sobre o homem chamado Jesus de Nazaré? O testemunho dos inimigos. Um dos maiores critérios de historicidade é o testemunho hostil. Por que historiadores romanos, que desprezavam o cristianismo, registrariam sua existência? Começamos com Cornélio Tácito, o mais exato dos historiadores de Roma. Em 116 d.C., ele registra que o grupo chamado cristãos derivava seu nome de um certo Cristo, que sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Logo em seguida, temos Suetônio, o secretário oficial de arquivos do imperador Adriano. Em sua obra Vida dos 12 Césares, ele registra que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma porque eles causavam distúrbios por instigação de um tal Crestus. Este registro confirma que, poucos anos após a crucificação, o nome de Cristo já ecoava no coração do império. O registro do oponente, Joséfo e o Talmude. Se os romanos o viam como um agitador, como os líderes judeus de sua época o registraram? Flávio Joséfo, em 93 d.C., menciona Jesus 2 vezes. Em uma delas, ele registra a execução de seu irmão, Tiago, a quem chama de irmão de Jesus, que era chamado Cristo. A menção de parentes diretos em registros oficiais é uma prova histórica crucial. No Talmude babilônico, no Tratado Sanhedrin 43ª, encontramos o registro de que na véspera da Páscoa, Yeshu foi pendurado. O texto não nega sua existência, ele tenta justificar sua execução. Se Jesus fosse um mito, seus oponentes teriam dito que ele nunca existiu, em vez de documentarem sua morte. O cenário arqueológico. A arqueologia não prova milagres, mas prova o cenário. Por décadas, críticos duvidaram de detalhes bíblicos que a pá do arqueólogo acabou confirmando. A inscrição de Pilatos, encontrada em 1961, provou que o governador mencionado nos evangelhos foi uma figura real. O ossuário de Caifás, descoberto em 1990, confirmou a existência do sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus. Os personagens que cercaram Cristo saíram das páginas da Bíblia para as vitrines dos museus. Hoje, praticamente nenhum historiador sério, seja ele ateu ou cristão, nega a existência histórica de Jesus. Os fatos são sólidos. Ele existiu, reuniu discípulos e foi crucificado sob Pôncio Pilatos. A história pode não alcançar a divindade, mas ela confirma a presença inegável de Jesus no tempo e no espaço. O silêncio de Mara Bar Serapion. Para expandirmos nosso dossiê, precisamos olhar para além de Roma e Jerusalém. Existe um manuscrito no Museu Britânico, uma carta escrita em siríaco por um filósofo chamado Mara Bar Serapion. Escrita pouco depois de 73 d.C., enquanto ele estava na prisão, a carta é um lamento filosófico que coloca Jesus ao lado dos maiores sábios da história. Ele pergunta: o que os judeus ganharam executando seu sábio rei? Foi logo depois disso que o reino deles foi aniquilado. Bar Serapion não era cristão, ele era um estoico. Para a história, este registro é fascinante porque mostra que, na Mesopotâmia e na Síria, Jesus já era reconhecido não como uma divindade religiosa de um nicho, mas como um mestre de sabedoria cuja execução teve consequências políticas devastadoras para a Judeia. A prova pelo critério do constrangimento. No método histórico, existe algo chamado critério do constrangimento. Se você fosse inventar um mito para conquistar o mundo romano, você jamais inventaria um herói que morresse da forma mais humilhante possível, a crucificação. Para os romanos, a cruz era o suplício dos escravos, para os judeus, era sinal de maldição divina. O fato de os primeiros registros cristãos admitirem que seu líder foi executado como um criminoso comum por uma autoridade romana é uma das provas mais fortes de que eles estavam relatando um fato real, e não criando uma lenda gloriosa. A história não inventa derrotas tão vergonhosas para seus heróis, elas registra porque elas de fato aconteceram. O cenário geopolítico, Lucas e o censo. A precisão histórica também se encontra nos detalhes administrativos. O autor de Lucas menciona governantes como Cireno e o imperador Augusto. Por muito tempo, críticos disseram que esses nomes eram fictícios ou que as datas não batiam. Contudo,
Descobertas em papiros no Egito e inscrições na Ásia Menor confirmaram que Roma realizava censos periódicos exatamente da forma descrita. Jesus viveu em uma panela de pressão política. A Galileia era o centro da resistência zelote contra os impostos de César. Ao analisarmos a economia da época, a pesca em Cafarnaum, a construção em Séforis, a apenas 6 quilômetros de Nazaré, entendemos que Jesus não era um místico isolado, mas alguém que falava a uma população esmagada pela economia do império. A arqueologia de cidades como Magdala e Corazim confirma que as parábolas de Jesus sobre moedas, impostos e dívidas eram um reflexo exato da realidade econômica do século I. A transmissão dos manuscritos. Por fim, considere a abundância de provas. Temos mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento. Para efeito de comparação, as guerras gálicas de Júlio César possuem apenas cerca de 10 cópias antigas, e o intervalo entre o original e a cópia mais próxima é de quase 1000 anos. No caso de Jesus, temos fragmentos de papiro, como o P52, que datam de poucas décadas após os eventos. A rede de informações sobre Jesus se espalhou tão rápido pelo Império Romano que seria impossível criar um mito coordenado em tantas províncias diferentes ao mesmo tempo. A história registra uma explosão de fatos, não um crescimento lento de uma lenda. Hoje, praticamente nenhum historiador sério, seja ele ateu ou cristão, nega a existência histórica de Jesus. Os fatos são sólidos. E continua com o seu texto final. A história nos dá os fatos, a fé nos dá o significado. Este levantamento nos mostra que a figura central do cristianismo não nasceu de um mito, mas de um solo real, sob um império real. Se você aprecia essa busca pela verdade fundamentada em evidências, convidamos você a curtir este vídeo para que o conhecimento histórico alcance mais pessoas. Inscrever-se no canal para não perder os próximos capítulos desta investigação. Compartilhar este dossiê em seus grupos de estudo. Que a verdade continue sendo sua bússola. Até o próximo vídeo.